Desta noite está em 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 1. Amém? Todos já acharam? Amém. Vamos ler então. Diz o seguinte: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que, tirado da água e do meio da água, subsiste, pelas quais coisas pereceram o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfalarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Oh, glória a Deus! Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que convém ser em santo trato e piedoso, apressando-vos para a vida de Deus, para a vinda do dia do Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Glória a Deus. Amém? Oh, glória a Jesus. Então aqui nós vemos pela esta palavra por isso que diz que a palavra do Senhor, ela é o que? Atuante e atualizante. Ela se atualiza a cada momento. A gente pensa que as coisas, a palavra lá de 2000 anos atrás, mas é tão atual. Nós estamos nos momentos de uma incredulidade tal que as pessoas não tenham pensado nesses momentos, que um dia tudo terá um fim. Tudo isso eles guardam no coração, na mente, como algo distante, tardio, ou outros que isso não acontecerá. E se acontecer, ela vai dizer: tu está brincando, né? Está brincando uma coisa, está brincando, né? Pode estar acontecendo a destruição e a pessoa vai estar dizendo: está brincando, né? Está brincando, né? Isso não é verdade não, né?
Por quê? Porque se engana. Mas a maioria já sabe disso, tem conhecimento disso. Porque quando era criança já estava anunciando a questão do fogo, que o mundo seria destruído no fogo. Porque o mundo antigo foi o quê? Pereceu no dilúvio, foi nas águas. E o mundo atual vai ser pelo fogo, purificado pelo fogo. Convém que seja purificado pelo fogo. Por quê? Por causa da grande maldade que já tem sido derramada. E as pessoas dizem assim, e muitos, no ar de deboche, ficam dizendo uns para os outros: isso não vai acontecer, isso não existe e tal. Muitas pessoas famosas, pessoas que as pessoas às vezes até dão, principalmente os jovens, daram até a vida por eles, principalmente por esses YouTubes, que estão mais focados em ganhar dinheiro do que nas coisas de Deus. Muitos dos YouTubers já estão querendo desviar o pensamento dos jovens, das crianças, do caminho do Senhor, para entrar num engodo de uma falsidade e do engano. E muitos não creem, porque quando uma pessoa tem amor ao dinheiro, ele não tem amor a Deus, porque o seu objetivo está focado em ganhar mais e mais, em ter mais seguidores. Como eles sabem que a sua fonte de renda são as pessoas, a perda de seguidores é perda de dinheiro, é perda de dólares. Então nós vamos usar a nossa inteligência, porque nós trabalhamos e lutamos. E o YouTube não, você dá de graça. E não luta, porque tudo que nós queremos, nós lutamos para conseguir. E lá não. Eles produzem algo, e ali, quanto mais pessoas tiverem, mais dinheiro eles vão, mais dinheiro eles terão. Por que ele diz logo aqui na questão? Compartilhe. O tal do compartilhamento. Quanto mais você compartilha, quanto mais compartilha, mais dinheiro eles ganham. Você está dando o seu dinheiro, você não está comprando nada por isso. Então, e muitos nem creem no Senhor, e você fica dando ouvido a espírito de engano. E muitos dizem: teve o tempo dos meus avós, dos meus pais, morreram, e tinha essa questão de dizer que vinha o fim do mundo, e até agora o mundo está do mesmo jeito. A mesma coisa na época de Noé. Ainda desde o princípio, esquecendo de que aquele povo da antiguidade, que foi do princípio, pereceram no dilúvio. Nós não somos desde o princípio. Nós somos remanescentes de um pequeno grupo que foi salvo numa arca, pela graça de Deus. Porque houve um homem, veja só como é importante a pessoa ter Deus no coração. Houve um homem que andava com Deus e tinha Deus em sua vida, que era Noé. Por causa de Noé, nós ainda estamos aqui. Porque Noé teve fé no Criador. Ele acreditou no Senhor. Ele não abandonou. Então, por amor àquele homem, o Senhor salvou ele e sua família, e os animais. Mas o projeto era destruir tudo e começar tudo de novo, porque a terra estaria purificada, iria começar tudo de novo. Mas ele encontrou um homem que andava com Deus, um homem que tinha fé, e esse foi salvo. Assim é nos nossos dias. Deus separará o povo para si. O objetivo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Que só Jesus é o caminho da salvação.
e que nós temos que nos achegar a Ele. Por quê? Porque quanto mais você se achega a Cristo, quanto mais você aprende no Senhor, mais Ele se achega a você, e quanto mais Ele se achega, Ele se revela, Ele se mostra, Ele ensina, Ele capacita. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas muita gente não entende isso e acha isso difícil, e ficam correndo para um lado e para o outro, atrás de chuva de doutrina, de movimento, de loucura, que não conduz à vida eterna. Porque o que conduz à vida eterna é ter Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. E essas pessoas que sabem que vai haver isso, no fundo, sabem disso, mas negam. E ainda incentivam os outros a cair no erro. Lá em Romanos diz que muitas pessoas, às vezes, que incitam você para o erro, sabem da verdade, mas aprova fazer o mal e incita os outros a cair no mal, mesmo sabendo que é errado. O diabo, ele é assim. Ele sabe que já está condenado. Ele não tem direito à condenação, mas ele não quer que os outros alcancem a salvação. Ele quer levar muitos com ele para a perdição eterna. Quando eu era menino, e muitas vezes eu disse isso, na beira do fogão, naquela casa do interior, que o povo se reunia ali na beira do fogão. Agora a gente sabe por quê. Pelo momento do frio, pela manhã, todo mundo se chegava na beira do fogão, a família, para se esquentar. E ali nós aguardávamos o café da manhã. E muitos diziam entre os adultos, eu era criancinha ali, de 6 anos, 7 anos, eu ouvia aquele povo dizer: ah, mas se o diabo se arrepender, até ele vai ser salvo. Veja como é a ignorância do povo. Sabe o que é isso? É falta de conhecimento. Todo mundo vai ser salvo, é só se arrepender. Sim, mas o arrependimento tem que ser autêntico. E o diabo já não tem essa oportunidade, porque o pecado dele foi gravíssimo. Ele teve o momento dele, mas ele não se arrependeu. Pelo contrário, ele queria ser igual a Deus, e que até o dia de hoje, porque ele quer ser Deus, mas ele não é. Deus é Deus e ponto final. Aleluia. Por falta de ignorância, as pessoas não conhecem a Deus e se iludem a si mesmos com falatórios, com palavras do próprio cunho humano, ou seja, com palavras inventadas pelo próprio homem. Se todo mundo se arrepender lá para o céu, isso em qualquer momento, é só clamar o nome de Jesus. Todos os caminhos levam a Deus, é só invenção humana. Isso aí. Nenhum momento diz assim: olha, você tem que ter um compromisso com Deus, você tem que viver uma vida santa com Deus, você tem que procurar andar no caminho de Deus. Essas palavras não são ditas, são só ditas palavras fáceis, porque o ser humano ele vai atrás de facilidades. Não, ele não quer compromisso, ele quer facilidades para a sua vida. Vai falar em compromisso, que ele corre longe. Quando se fala em ter compromisso, as pessoas estão correndo longe e se iludindo com pensamentos falsos, porque certo que isso acontecerá, certo que virá o Senhor. Aleluia. Oh glória, oh glória a Jesus. No versículo 5 diz: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, no nosso tempo,
pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Está entendendo? Quem é que vai para a perdição com fogo eterno? Quem vai ser destruído pelo fogo? Os ímpios, os perversos, os que não querem ter compromisso com Deus. Esses perecerão. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é dada a sua promessa, ainda que alguns até por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por que isso ainda não aconteceu? O Senhor é longânimo. Se acontecer, quantas pessoas não vão perecer? Porque como o mundo jaz no maligno, você vê que muitas das igrejas estão vazias. São poucos os irmãos que querem realmente manter um compromisso com o Senhor. A maioria das pessoas, principalmente depois da pandemia, estão na gandaia. Caíram foi mesmo na perdição. Se deleitearam com a perdição, com a pombagira, com o Zé Pilintra, com todos os Zés malandros que existem no mundo. Sinceramente, é até vergonhoso quando você escuta uma música, é escândalo para todo lado. Você vai ver no celular, você vê na televisão, em todos os lugares. Tudo agora é só uma escandalice. Não tem mais nada de dizer assim, isso daqui não tem nenhuma coisa indecente. Em tudo agora tem indecência e imoralidade, até nas palavras. É nos gestos, é nas ações, é nas palavras, é nos pensamentos, é na música, é nos filmes, é nas novelas, em todo o canto, até nos vídeos que eram para ser inocentes, são cheios de malícia. O mundo jaz do maligno. Do mundo não se aproveita nada. Nós temos que ir para os pés de Cristo. Veja que o Senhor aguarda o arrependimento. Eles estão dizendo, isso não vai acontecer, isso é coisa dos crentes chatos, dos crentes que só querem aborrecer, que só sabem falar de inferno, que só quer fazer isso. Não. Está na Bíblia e nós não podemos passar por cima. A Bíblia Sagrada está dizendo a verdade. Doa a quem doer, aceite ou não aceite. Se você aceitar, amém. Se não aceitar, não vai fazer diferença nenhuma, porque a palavra vai permanecer. Que o homem queira ou não, a palavra de Deus permanecerá para sempre. Todos já quiseram destruí-la, já quiseram queimá-la, de tudo quanto as autoridades do passado, autoridades presentes. Quantos já não se levantaram para querer? Até artistas já tentaram ridicularizar ou ridicularizam a palavra, a Bíblia, mas ela permanece. Porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é pura, ela vai estar no céu de glória. E como diz, e abram-se os livros. Que são esses livros? A palavra de Deus. E abra-se o livro da vida, aonde tem que estar escrito o nosso nome, no livro da vida, o livro do Cordeiro de Deus, aleluia, aonde o nosso nome está escrito, não se apagará de lá. Nós temos que permanecer firmes, mesmo que os outros nos tentem. Permaneça firme, tenha o seu compromisso com Deus. Porque a palavra de Deus diz, aquele que permanecer firme até o fim receberá a coroa da vitória. Aquele que permanecer firme receberá o seu galardão.
Aquele que perseverar firme, aleluia, entrará pelas portas eternas. E o contrário disso, aqueles que se entregarem à dissolução irão para a vergonha eterna. Que ridículo, que tristeza. Uma multidão subindo nas escadas celestiais, indo para a glória do Deus vivo, e os outros gritando em desespero, sendo lançados no abismo eterno, só por causa da arrogância, da ignorância, da vaidade. Tudo o que afasta do Deus vivo tem uma vaidade, tem uma ignorância, tem uma soberba. Por que isso? Por que isso? Porque o homem não quer dar lugar a Deus. É tão lindo quando a pessoa é educada, é fina, é humilde no seu tratar. A pessoa que tem Deus, ele se reveste e se renova a cada dia. Amém? Porque é Deus que nos dá força. E devemos tirar forças em Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós fazermos a nossa oração. Aleluia, Jesus. E seus olhos, oremos ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, eterno, bendito, glorioso. Ó Senhor, meu Deus, aqui estamos reunidos nesta noite, orando e intercedendo por este mundo que estás no maligno. Senhor, e orando e intercedendo pela família, pela casa, pelos jovens, pelas crianças. Senhor, transformar e viver de cada um. Senhor, coloca o temor no coração de cada um, porque a verdade está dita: o mundo será destruído no fogo. O mundo e todos os ímpios perecerão, mas aqueles que guardarem a promessa do Deus vivo resplandecerão na glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E reinarão e viverão com Ele para todos sempre, na Nova Jerusalém. Meu Deus, que essa palavra venha atingir os corações, que ao ouvir este vídeo, que ao ouvirem, venham se converter-se verdadeiramente a Ti. Que essa palavra venha tocar no coração de cada um. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém, Jesus. Amém. Então, uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.